recebendo a senadora Simone Tebet. Muitos de nós muitos que acompanham o nosso canal, eu não, acompanho a senadora há muito mais tempo, conheceu a senadora por causa do recente processo eleitoral para a presidência do Senado. A senadora Simone Tebet já tem uma vida importante política em Brasília, no Mato Grosso do Sul, é de uma família que tem uma importância política também muito grande, no Mato Grosso do Sul e em Brasília, como o senador Rames Tebet, que presidiu, inclusive, o Senado Federal. Então, agradeço muito a senadora ter aceito o meu convite. A primeira questão que eu coloco para a senhora: o Brasil inteiro acompanhou um pouco estarrecido o processo eleitoral, não só do Senado Federal, como da Câmara dos Deputados. Como é que a senhora analisa? Bom, de mais nada, eu é que agradeço, Vila, pelo convite, a oportunidade de conversar com você e todos os seus seguidores a respeito do quadro atual da política brasileira. Infelizmente, com muita preocupação e com muito lamento, o processo eleitoral no Congresso Nacional, da forma como aconteceu dessa vez. Já não é a primeira vez que eu participo do processo eleitoral, já é a minha terceira participação como senadora, fora o tempo que acompanhei da época do meu pai. E eu nunca vi uma ingerência tão indevida, tão direta, suntuosa do Poder Executivo em relação ao Poder Legislativo. Ali nós estamos falando de forma clara de um presidente da República ou de um Poder Executivo que tinha candidaturas próprias dentro de um poder que é independente, embora harmônico, seja na Câmara, seja no Senado. E muitas vezes essa interferência, esse apoio não foi feito de forma republicana. Nós estamos falando aí de possibilidade de se distribuir cargos públicos, ministério, emendas extraparlamentares, fala-se de algo em torno de 3 bilhões de reais, e, obviamente, que para uma democracia isso não faz nem um pouco bem. A democracia ela exige instituições fortes, ela exige poderes independentes, embora harmônicos, mas, principalmente, que o poder mais democrático, porque tem uma pluralidade de pensamentos dentro dele, que é o Congresso Nacional, ele precisa necessariamente ter essa independência para poder ajudar o país. Nós não podemos nos esquecer que os presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado, embora de partidos aliados, eles têm compromissos que eles tiveram que fazer com os demais partidos dentro do Congresso Nacional. Eu não vejo agora, eu acho que o tiro pode ter saído um pouco pela culatra. Primeiro, pelo fato do Executivo não ter pauta, pelo menos a pauta não está clara, a gente não consegue entender o que vem do Ministério da Economia no que se refere à pauta econômica, do que vem dos demais ministérios, mesmo em relação à pauta de costumes ou à pauta de reformas estruturantes na área de desenvolvimento. Como eles não têm uma pauta, a princípio, bem estruturada, não tem a engenharia da gestão, provavelmente o que nós vamos ter é o Congresso Nacional sendo, no inverso, protagonista. E esse protagonismo do poder do Congresso Nacional dentro dessas pautas prioritárias, ela vai vir nesse processo com compromissos que vão ter que ser pagos com todas as matizes ideológicas, porque os dois candidatos tiveram que assumir compromissos para chegar à presidência. No caso do Senado, por exemplo, né, nós não podemos esquecer que a aliança foi feita, inclusive, com o PT. PT, DEM e o próprio governo federal dentro de um processo. É óbvio que vai ter que se pagar essa fatura republicana, não estamos falando nada de forma irregular, mas com pautas que são caras, por exemplo, para a esquerda. Então, eu vejo um pouco assim que o Executivo, nesse aspecto, achando que fosse ter uma ingerência maior dentro do Congresso, teria, se eles tivessem pauta, se eles tivessem planejamento, se eles soubessem onde eles querem chegar. E a gente não está conseguindo enxergar isso. Vai acontecer o processo inverso. Não sei até que ponto isso vai ser bom para o país, porque em reformas estruturantes, sempre é importante a digital do Poder Executivo. Se você não tem a digital de quem tem a caneta na mão, quem tem a chave do cofre, como é que você vai fazer reformas estruturantes como a reforma tributária e mesmo a reforma administrativa? Na pauta de costumes, como é que vai ficar essa miscelânea de posicionamentos ideológicos quando for se discutir a pauta de costumes do próprio Poder Executivo? É uma incógnita, eu confesso que estou assim na expectativa para ver o que vai acontecer. Mas hoje, se eu analisasse hoje, até pelo almoço que teve recente no ministro Guedes com os presidentes da Câmara e do Senado em relação ao auxílio emergencial, eu diria que quem está dando o tom e quem vai dar o tom, pelo menos nessa questão do auxílio emergencial e provavelmente da reforma tributária, não vai ser o Executivo, vai ser o Congresso Nacional. Senador, eu acompanhei o ministro da Saúde, sua ida ao Senado, sendo arguido por senadoras e senadores. Acompanhei grande parte
do depoimento e fiquei muito preocupado com o despreparo, inclusive, do ministro da Saúde. Eu coloco a seguinte questão à senhora. Ao mesmo tempo, tem a CPI, que já é conhecida popularmente como CPI da Covid, com o número de assinaturas mais que necessário para ser constituído. Coloco a senhora como primeiro ponto, sua avaliação em relação ao depoimento dado pelo ministro da Saúde. 2, é importante ou não a CPI? Havia uma expectativa dos governistas e do governo que esse convite feito ao ministro e com a ida do ministro ao Senado Federal, poderíamos ter os esclarecimentos devidos para que, com isso, alguns senadores ou retirassem as suas assinaturas ou desistíssemos da instalação da CPI da saúde. Mas confesso que foi frustrante a ida do ministro da Saúde, que pese toda a sua boa vontade, ele não conseguiu nos esclarecer o que efetivamente aconteceu, não só em Manaus, quando bebês prematuros tiveram que sair do estado para poder receber oxigênio em outros estados, essas mortes sem justificativa em Manaus e no Amazonas por falta de oxigênio, como ele também não conseguiu minimamente nos dar tranquilidade do Plano Nacional de Imunização do país. Muitas perguntas não foram respondidas, a minha mesmo, que foi muito simples. Ministro, de forma objetiva, quando é que as pessoas acima de 60 anos e com comorbidade no Brasil terão vacina no braço? Quer dizer, quando é que começa e quando é que termina? Quando é que nós vamos poder respirar aliviados? E eu não tive a resposta. Eu fiz uma única pergunta e ela não foi respondida. A CPI não é para punir, é para investigar, é para saber o seguinte: durante esse 1 ano de pandemia, o governo federal teve tempo de fazer o diagnóstico, né? O ministro falou, fui pego de surpresa. Pego de surpresa, né? Depois de 1 ano de pandemia, de mortes, durante os noticiários, de manhã, de tarde, de noite, sendo mostrados em cadeia nacional, o governo teve ou teve planejamento para o caso do Amazonas e tem planejamento, por exemplo, para essa nova cepa que está vindo para outros estados, e qual é o plano de ação. Então, a CPI ela tem esse objetivo, investigar, analisar possíveis irregularidades. E depois, obviamente, os órgãos de controle é que terão que fazer a sua parte. Eu, particularmente, advogo que depois do episódio de ontem, dessa semana da vinda do ministro, que não esclareceu nem ao Senado, nem à nação, qual é a política de imunização que nós temos, quando efetivamente nós teremos vacina no braço do povo brasileiro, que a CPI tem sim que ser instalada e que ela tenha seus 90 dias para se apurar possíveis omissões ou responsabilidade. Mas olhando, e temos de olhar, né, não tem jeito, para o processo eleitoral de 22, que tem ocupado, inclusive, parte do noticiário político, boa parte do desenho do cenário eleitoral para 22, como é que a senhora analisa, como é que a senhora está vendo, quais são suas preocupações para o processo eleitoral, voltado principalmente para a presidência da República? Bom, eu vejo também, outra questão que me traz preocupação, primeiro, não consigo entender como é que o centro democrático, não o centrão, mas o centro democrático, que tem partidos como o próprio DEM, PSDB, MDB, entre outros, e que tem, portanto, possíveis presidenciáveis, ou seja, homens públicos com estatura e com condições, experiência de se colocarem como candidatos à presidência da República e podendo, inclusive, chegar a se eleger presidente da República, como esse centro está fragmentado. Essa é uma grande preocupação. Acho que o governo, o Poder Executivo, não tem estratégia, mas tem tática, uma tática militar de dividir o adversário. E está conseguindo. Nós estamos nos deixando dividir, talvez por um fisiologismo, por interesses privados, interesses particulares, interesses menores, e não interesses partidários ou ideológicos. Por quê? Você vê nesses partidos que eu citei, você tem pessoas, homens públicos, mulheres públicas, mas, enfim, homens públicos, que hoje, dentro do próprio partido, já advogam uma possível parceria, uma possível acompanhamento ao governo que aí está. E dentro de cada partido, o próprio partido não se entendendo. Acho que agora, depois desse susto, não só em relação por exemplo, a presidência da Câmara, onde MDB ainda saiu unido na candidatura do Baleia, mas onde o próprio PSDB saiu rachado, o próprio DEM saiu rachado. Depois desse susto, eu acredito, ainda quero crer que nesses próximos 60 dias, 90 dias, o Centro Democrático
possa entender que não se fabrica um candidato a presidente da República da noite para o dia. Eu tenho medo do Centro Democrático demorar demais para encontrar um nome que possa atender ao anseio da população e que possa entrar o processo 2022 com competitividade. Ainda temos tempo, está começando o ano de 2021 e acredito que esses partidos também têm a mesma preocupação que eu. Portanto, espero que nos próximos 60, 90 dias o Centro Democrático possa ter a capacidade, primeiro, de dialogar, poder ouvir os outros partidos e abrir mão dos seus projetos pessoais em nome de um projeto de Brasil que traga realmente justiça social, desenvolvimento autossustentável e dignidade para as pessoas. Senadora, uma última questão. Chama atenção no Brasil a pequena representação de mulheres em cargos públicos. É uma coisa assim assustadora. Por que a representação de mulheres na política brasileira, desde as câmaras municipais, assembleias legislativas, Congresso Nacional ou nas prefeituras, governos estaduais e presidente da República, é tão pouco expressiva? Expressiva, eu estou falando no sentido numérico. Você tem toda a razão, Vila. Além da questão cultural no Brasil, nós temos grandes dificuldades de avanços na pauta do processo partidário e político brasileiro. Nós temos praticamente a unanimidade dos deputados e senadores quando a gente está discutindo pauta, por exemplo, de combate à violência contra a mulher. Porque aí, quando a gente tenta avançar minimamente em pautas razoáveis, equilibradas, de espaço de poder, de empoderamento da mulher, a gente tem obstáculos intransponíveis. Eu dou exemplos muito simples. Nós hoje somos, em média, 14% a 16% de mulheres no legislativo, câmaras de deputados, assembleias legislativas e Congresso Nacional. Não chegamos a 16%. A média no Brasil do mundo é de 30%. Nós apresentamos um projeto, aprovou no Senado e parou na Câmara, estabelecendo que nos legislativos não só 30% de candidatas nós teríamos, mas de cadeiras nós teríamos, neste ano de 2022, 12% no mínimo, 14% no mínimo daqui 6 anos e 16% no mínimo daqui 10 anos. Então, daqui 10 anos, nós teríamos garantido esse percentual que nós temos hoje de 16%. O projeto se encontra parado há mais de ano, há quase 2 anos, na Câmara dos Deputados. Então, a gente tem muita dificuldade de avançar em relação à pauta. Particularmente acho que esse excesso de timbre masculino no Congresso Nacional se deve, e eu tenho um projeto nesse sentido, ao fato de que nos partidos políticos, na executiva dos partidos políticos, nós somos 10%, 12%. Eu apresentei um projeto estabelecendo que pelo menos 30% da executiva dos partidos políticos e da juventude, MDB jovem, PSDB jovem, etc., seria 50% de meninas e 50% de meninos, de jovens, mas no caso da nacional seria 30% de mulheres. Para quê? Para que nós, mulheres na executiva, possamos ter um olhar atento às mulheres que têm realmente chance de chegar lá. Porque, senão, o que acontece nas executivas dos partidos? Vamos colocar qualquer mulher para preencher o número mínimo dos 30%. E não vão atrás de mulheres que são formadoras de opinião, que são líderes de bairro, que têm realmente representatividade na sociedade, portanto, voto. E, ao contrário, o que a gente vê, Vila, são tentativas de retrocesso. Eu mesmo, como presidente da CCJ, nós conseguimos barrar um projeto de um senador que queria acabar com essa garantia mínima de 30% de mulheres candidatas, alegando que tem muitas mulheres que são colocadas como laranja. São colocadas como laranja por quem? Pelos homens. Então, esta é uma pauta que tem que começar dentro do partido. Enquanto nós mudarmos essa realidade, infelizmente, nós não teremos, num país que tem a maioria absoluta de mulheres, nós não teremos mais mulheres nos espaços de poder. Senadora Simone Tebet, muito obrigado mesmo pela entrevista, pela apresentação da sua visão, né, de Brasil, da importância que foi a sua candidatura à presidência do Senado. Agradeço muito e já deixo a senhora pré-convidada para uma outra oportunidade e nós podemos conversar. Um grande abraço. Abraço, então, para a senhora.